Olá, pessoal! Que excelente ter todo mundo aqui para mais uma análise estruturada. Hoje, a gente vai direto ao ponto para estabelecer os alicerces definitivos do controle público e da auditoria independente. O universo da auditoria muitas vezes parece um labirinto gigante cheio de normas complexas, não é verdade? Mas a nossa ideia aqui é desconstruir esses conceitos peça por peça. O nosso foco hoje vai direto na essência: princípios de ética, asseguração, objetivos, ceticismo, evidência e, claro, os riscos de auditoria. Vamos entender o que o auditor realmente faz, até onde vai a responsabilidade dele e qual é a bússola moral que guia todo esse trabalho. E para guiar a gente nessa Masterclass, trazemos o material de uma verdadeira autoridade no assunto, o professor Eduardo de Souza Lemos, que destaca o seguinte no nosso material base. Abro aspas. Eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos, tenho mais de 100 aprovações em concursos públicos de nível superior, especialmente os de auditor fiscal de tributos, de conselheiro substituto e de procurador do Ministério Público de Contas. Possuo 43 anos de serviço público e 30 anos somente na área de controle público. Fecha aspas. É com esse peso, com essa experiência inquestionável, que a gente vai fundamentar cada informação a partir de agora. O recado inicial do autor do material é um convite muito bacana. Venham fazer parte dessa jornada. O espaço dele é dedicado a entregar conteúdos completos nas áreas de direito, contabilidade e administração pública. É aquele convite para aprender junto, com um método e com um propósito muito claro. E claro, fica o lembrete de sempre. Se o conteúdo estiver ajudando, não esquece de dar aquele joinha, aperte o sininho, inscreva-se no canal dele, comente e compartilhe. O objetivo principal aqui é reter o conhecimento de um jeito definitivo. Beleza? Bom, a nossa pauta de hoje está bem objetiva e dividida em 4 passos. Número 1, trabalhos de asseguração. 2, objetivos gerais da auditoria. 3, limites da opinião. E 4, princípios de ética profissional. Então vamos lá para o nosso ponto 1. Trabalhos de asseguração. A estrutura conceitual do auditor independente. O primeiro conceito, e talvez um dos mais importantes para a gente dominar, é a diferença entre os níveis de asseguração. Sabe aquela ideia de que uma auditoria garante tudo 100%, sem margem de erro? Pois é, esquece. Do lado esquerdo, a gente tem a asseguração razoável. Que é a auditoria em si? É um nível altíssimo de segurança? Sim, com certeza. Mas nunca, jamais, é absoluto. Isso acontece porque a gente lida com amostragens e com o próprio risco de auditoria. Do outro lado, a gente tem a asseguração limitada, que é típica de uma revisão. É um nível mais baixo de segurança, mas ainda assim super significativo para quem vai usar a informação. Entender essa diferença é o primeiro grande passo para não confundir uma auditoria completa com uma simples revisão. E olha que detalhe interessante. Nem tudo o que um profissional contábil faz entra na caixinha da asseguração. Tem várias coisas que ficam de fora. Por exemplo, serviços correlatos, como procedimentos previamente acordados ou compilação de dados. A simples elaboração de uma declaração de imposto de renda também não entra, já que não tem nenhuma conclusão expressa atestando conformidade. E o principal, trabalhos de consultoria e assessoria tributária não são asseguração. Pensa bem, a consultoria recomenda melhorias para o futuro. A asseguração atesta a realidade de algo que já aconteceu. Se você misturar as duas coisas, o conflito de interesse é gigante e a independência do profissional vai para o espaço. Mas afinal, para um trabalho ser classificado como de asseguração, o que ele precisa ter? São 6 elementos que andam de mãos dadas. Primeiro, a relação de 3 partes: o auditor, a parte responsável pela informação e os usuários. Segundo, um objeto, que é o que está sendo avaliado. Terceiro, a informação sobre esse objeto. Quarto, os critérios. Afinal, a gente não audita com base em achismo. Tem que ter uma lei ou uma norma de boa prática para comparar, certo? Quinto e, super importante, as evidências. Elas precisam ser apropriadas e suficientes. É aqui que o famoso ceticismo profissional entra em cena com tudo, questionando cada detalhezinho para mitigar qualquer risco. E o sexto e último elemento é o relatório final de asseguração. Maravilha! Passamos para o nosso tópico 2, objetivos gerais da auditoria. Qual é, de fato, o propósito central do auditor externo? Muita gente no mercado acha que a auditoria tem um papel meio de polícia, de caçar quem fez coisa errada nas empresas. Mas a missão verdadeira é bem diferente. O objetivo principal é simplesmente aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis para quem as utiliza, seja um investidor, um credor ou o governo. E como o auditor faz isso? Expressando uma opinião técnica de que aqueles relatórios estão em conformidade com as normas financeiras. É como se fosse um selo de credibilidade que dá muito mais tranquilidade para o mercado tomar decisões. Esse objetivo geral se desdobra em 3 passos muito lógicos.
Passo 1. O auditor precisa obter aquela segurança razoável de que as demonstrações estão livres de alguma distorção relevante. E aqui vai um ponto-chave. Para a auditoria, não importa muito se o erro foi uma simples desatenção humana ou uma fraude super elaborada. Os testes precisam cobrir os dois cenários. Com esse risco minimizado e as evidências na mão, a gente vai para o passo 2, que é formar e expressar a opinião técnica. E o passo 3 fecha o pacote, apresentar o relatório e comunicar imediatamente qualquer constatação crítica para a alta governança da entidade. Chegamos ao nosso terceiro ponto: limites da opinião, o que definitivamente não é responsabilidade do auditor independente. É essencial a gente traçar algumas linhas vermelhas aqui porque tem muito mito em torno do que o auditor faz. Primeiro, o auditor garante a viabilidade futura da empresa? De jeito nenhum. Ele não tem bola de cristal, o trabalho dele é focado no retrato do passado financeiro. Segundo, ele atesta se a gestão foi eficiente e tomou as melhores decisões de mercado? Completamente fora do escopo também. Terceiro, é o auditor que elabora as demonstrações contábeis? Jamais. Isso seria testar o próprio trabalho. Quem faz isso é a administração da empresa. E o quarto ponto, que é onde muita gente escorrega, detectar e prevenir erros e fraudes é função primária de quem? Da administração. A auditoria até é desenhada para encontrar distorções, mas não é um escudo mágico contra fraudes que os próprios gestores de repente tentam esconder. E agora, o nosso quarto e último pilar: princípios de ética profissional, a base inegociável de toda a conduta. Todo esse rigor técnico, o ceticismo na coleta de evidências, a mitigação de riscos, tudo isso desmorona como um castelo de cartas se não houver um alicerce ético firme. São 5 princípios inegociáveis: a integridade, que exige honestidade e franqueza totais; a objetividade, que impede que vieses ou conflitos de interesse contaminem o julgamento do auditor; a competência e zelo profissional, que basicamente é a obrigação de se manter atualizado e trabalhar com o máximo de diligência; a confidencialidade, porque, obviamente, o sigilo sobre as informações do cliente é sagrado; e o comportamento profissional, que é o cumprimento estrito das leis, evitando qualquer atitude que possa manchar a imagem da profissão. É justamente essa ética levada a sério que dá ao ceticismo profissional a força que ele precisa ter. E para a gente amarrar tudo que vimos hoje, eu quero deixar uma provocação no ar para refletirmos. Pensa comigo. Se a auditoria não consegue garantir o sucesso futuro de um negócio e também não atua como a polícia primária contra fraudes, como é que ela consegue ser o pilar da confiança pública no mercado? A resposta está exatamente em tudo que a gente desconstruiu aqui. É a independência total, é a aplicação absolutamente inegociável daqueles princípios éticos e a coleta rigorosa de evidências que pegam todo aquele caos de números e transformam em previsibilidade e segurança. É isso que traz tranquilidade para o usuário final. Continue questionando os fundamentos sempre. Um grande abraço e até a nossa próxima análise estruturada.